Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dinamara Ferreira, mestre e doutora em DTM, dor orofacial. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você aprende a aliviar a dor e sofrimento do paciente com dor orofacial. Nós estamos fazendo uma série falando sobre dores de dente não odontogênicas. Se você ainda não assistiu, se é a sua primeira aula aqui no canal, volta que tem mais aulas sobre esse tema. E o tópico de hoje é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. Dores de dente não odontogênicas. Qual teste eu devo solicitar para confirmar o diagnóstico? Vamos lá responder essa dúvida? Então, imagine a seguinte situação. Você recebe no seu consultório um paciente com uma queixa de dor de dente. Você avalia esse paciente, faz a tomada da história, faz o exame clínico radiográfico e descarta qualquer causa odontogênica. A sua pergunta então é: qual teste eu devo solicitar? Qual exame eu preciso fazer para identificar qual tipo de dor não odontogênica esse paciente tem? E para a gente responder essa pergunta, a gente precisa revisar o processo diagnóstico das dores odontogênicas para depois passar para o processo diagnóstico das dores não odontogênicas. Então nós vamos fazer aqui uma viagem a partir daquilo que é conhecido para nós, as dores odontogênicas, em direção àquilo que é desconhecido, as dores de dente não odontogênicas. Então vamos começar pelo processo diagnóstico das dores de dente odontogênicas. Vamos iniciar com um caso clínico? Imagine então que você receba um paciente no seu consultório com uma queixa de dor de dente no quadrante inferior esquerdo. Qual que é a jornada que você vai percorrer para chegar ao diagnóstico desse caso? Então, quais são os passos que você vai dar? Você vai começar pela obtenção da história, vai perguntar como que é essa dor, quando dói, o que dispara a dor, qual que é a qualidade, o que melhora, o que piora essa dor, e em sequência você vai para o exame clínico. No exame clínico você inspeciona a cavidade bucal, você faz palpação e percussão. E aí imagine que nesse caso você dá de cara, você visualiza ali uma lesão cariosa no dente 36. Você então, ao fazer a percussão desse dente, você reproduz a dor de dente do paciente. Bingo, diagnóstico está feito. Esse paciente ele tem uma pulpite, vamos supor que é uma pulpite irreversível, causada por uma lesão cariosa. Nesse caso, os passos que você precisou dar para chegar nesse diagnóstico de uma pulpite irreversível foram a obtenção da história da queixa e o exame clínico. Esses passos foram suficientes para você chegar ao diagnóstico. Agora vamos imaginar uma outra situação. Imagine que um outro paciente te procura no seu consultório com uma queixa de dor de dente também no quadrante inferior esquerdo e ao tomar a história da queixa desse paciente, aquilo te faz suspeitar que esse paciente pode ter também uma pulpite irreversível nessa região. Então você parte para o exame clínico. Mas no exame clínico você examina o local da dor, não encontra nada. Você examina também o restante da arcada dentária do paciente e nenhum sinal, nenhuma evidência de lesão cariosa. Nesse caso, a obtenção da história e o exame clínico não foram suficientes para você chegar a um diagnóstico. O que você faz? Você então lança a mão, porque você precisa de outros testes, de outros exames para te levarem a chegar a um diagnóstico. O que você faz a partir daí? O que eu faria? Bom, se o paciente tem uma queixa de dor de dente na região da mandíbula, do lado esquerdo, não há nenhuma evidência de lesão cariosa, eu fiz palpação, percussão, nada reproduziu a queixa do paciente, eu lançaria a mão do teste de sensibilidade pulpar. Faria o teste de sensibilidade pulpar naquela região. Então, vamos supor que você siga esse mesmo raciocínio que eu coloquei aqui. Você, então, ao fazer o teste de sensibilidade pulpar na região do quadrante inferior esquerdo, você ali reproduz a queixa do paciente ao estimular o dente 36. Isso nos leva a pensar o quê? Esse paciente deve ter uma cárie oculta. Qual que é o próximo passo, então, para a gente confirmar esse diagnóstico? Fazer uma radiografia interproximal ou periapical. E aí, ao fazer a radiografia, bingo, lá está a lesão cariosa enorme abaixo do esmalte. Esse paciente, de fato, tem uma cárie oculta. Nesse caso, você precisou percorrer mais passos até chegar ao diagnóstico. A anamnese e o exame clínico não foram suficientes para você chegar a esse diagnóstico de cárie oculta. Foi necessário você lançar a mão de mais 2 testes para confirmar o diagnóstico, o teste de sensibilidade pulpar e fazer uma radiografia da região. Note que os testes
complementares que você utilizou para confirmar o seu diagnóstico, eles estavam estritamente relacionados com a sua hipótese diagnóstica inicial. E essa hipótese diagnóstica inicial, o dentista formula quando? Em que momento? No momento que ele está examinando a cavidade bucal? Não. No momento da obtenção da história da queixa. É ali, no primeiro contato, ao ouvir a história do paciente, que o dentista já vai formulando ali suas hipóteses diagnósticas. Quando ele vai para o exame clínico, ali ele já está pronto para confirmar ou não a sua hipótese diagnóstica. Então, de novo, os exames complementares, os testes adicionais que você precisou fazer para chegar a um diagnóstico, eles estavam estritamente relacionados com a sua hipótese diagnóstica inicial. Imagine que, se sua hipótese diagnóstica inicial, quando esse paciente chegou com uma dor de dente, se você suspeitasse de uma doença periodontal, certamente você não faria um teste de sensibilidade pulpar, a não ser para descartar algum problema pulpar que pudesse estar contribuindo ali para a manutenção de uma doença periodontal. Então, essa mesma lógica que a gente usa para as dores de dente odontogênicas, nós também usamos para o diagnóstico das dores de dente não odontogênicas. Então, revisando o processo diagnóstico, uma vez revisado esse processo diagnóstico das dores de dente odontogênicas, aquilo que a gente conhece, que está no nosso dia a dia, agora vamos atravessar a ponte e falar sobre o processo diagnóstico das dores de dente não odontogênicas. Quando nós falamos de dores de dente não odontogênicas, você lembra quais são as condições que mimetizam uma dor de dente? Vamos recapitular aqui, porque eu já falei em aulas anteriores. Mas as condições dolorosas que podem mimetizar uma dor de dente são a dor miofascial mastigatória, que é um tipo de disfunção temporomandibular, sinusite, cefaleias primárias, neuralgia do trigêmeo, dor neuropática trigeminal pós-traumática, processos de neoplasia intracraniana e também o infarto do miocárdio. São 7 condições que podem mimetizar uma dor de dente. Uma vez que você exclui uma causa odontogênica para um paciente que chega com uma queixa de dor de dente, então o que sobra é você pensar ali que esse paciente ele tem uma dor de dente não odontogênica. Agora, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Vai fazer o diagnóstico seguindo essa mesma lógica: obtenção da história, exame clínico e exames complementares se necessário for. Agora, existe uma diferença nesse processo diagnóstico entre as dores odontogênicas e as dores não odontogênicas. Há especificidades dessas condições não odontogênicas. Primeiro, a gente precisa lembrar que quando eu falo das dores não odontogênicas, eu estou falando dessa série de condições que eu citei anteriormente: DTM, neuralgia do trigêmeo, cefaleias primárias e entre outras. Eu estou falando de dores orofaciais complexas. E aqui entra o ponto mais importante. As dores orofaciais complexas, elas nem sempre apresentam uma evidência de patologia no exame clínico e nos exames complementares. Esse é o grande diferencial. E por nem sempre apresentarem essas alterações evidentes ali nos tecidos que estão envolvidos, o diagnóstico dessas condições é baseado fortemente na história do paciente, no relato de dor, muito mais do que em achados do exame clínico ou em exames complementares. E esse é o ponto que muitos dentistas têm dificuldade de entender. Por quê? Devido à nossa visão mecanicista da doença. Isso tem que ver com a própria natureza do nosso curso, da nossa formação e as patologias que nós tratamos. As patologias orais, inerentemente, elas apresentam o quê? Alterações teciduais que são visíveis de alguma forma, ou no exame clínico ou no exame radiográfico. Então, alguma alteração ali que a gente vê e que vai justificar aquele processo patológico, a condição que o paciente tem. Um dentista, diante de um paciente que apresenta uma queixa odontológica, o dentista sempre vai procurar algo ali que ele possa identificar que explique a queixa do paciente. Então, é uma lesão cariosa, é uma perda óssea, é um cisto, é uma alteração radiográfica, é uma lesão endodôntica. Então, precisa ter algo ali, né, de fato visível clinicamente ou na imagem que explique essa alteração. Quando nós falamos dessas dores não odontogênicas, nem sempre essas
alterações, elas são visíveis, elas são detectáveis tanto no exame clínico como nos exames complementares, seja de imagem ou outros tipos de exames. Por que eu tô repetindo isso? Porque esse ponto ele é determinante para você fazer o diagnóstico correto dessas condições odontogênicas. E o fato dessas alterações nem sempre são passíveis de serem identificadas no exame, não significa que essas alterações não existem. Elas apenas não são acessíveis ao nosso olho clínico, mas elas existem sim, elas estão lá de alguma forma, tá? Essas alterações podem estar presentes ao nível do sistema nervoso periférico, central, na condução do impulso doloroso, coisas que nós não vemos de forma clínica, mas essas condições existem. Dina, não tô entendendo direito, esse assunto tá muito complexo. Tá, vamos esclarecer então com casos clínicos. Eu quero apresentar aqui para vocês 3 casos clínicos. Vamos lá, o primeiro caso clínico. Paciente que tem uma dor de dente causada por dor miofacial. Então imagine que uma paciente chega no seu consultório com uma queixa de dor, você descarta qualquer causa odontogênica e pelo relato da dor, você suspeita que essa paciente tem uma dor miofacial mastigatória, ou seja, essa paciente, ela ali pode ter pontos gatilhos na musculatura mastigatória que estão referindo dor para o dente. Como que é a queixa da dor de dente causada pela dor miofacial? É uma dor de dente que é constante, é uma dor de dente que ela não é pulsar, tá? Nem latejante, como uma pulpite. É uma dor de dente que o paciente vai dizer que piora toda vez que ele está estressado, quando ele vai mastigar. E comumente esses pacientes têm o quê? Tem dores em outros lugares, dor de cabeça, outras condições dolorosas e também a presença de hábitos parafuncionais. Então esses são alguns indícios que nos fazem suspeitar que esse paciente tem uma dor de dente secundária a uma dor miofacial. Bom, tendo isso em mente, a gente vai para o exame clínico buscar o que ali é palpar a musculatura mastigatória, buscando ali a presença de pontos gatilhos. Vamos supor que ao palpar determinado ponto do músculo masseter, você reproduz a queixa de dente do paciente. Então, você pressiona em determinado ponto e essa pressão, esse teste que você faz aqui, ele vai referir dor para o dente e a paciente vai responder: nossa, é exatamente essa a dor que eu sinto. Talvez agora você faça o seguinte questionamento: Dina, então esse ponto aí que você pressionou no músculo, que referiu a dor para o dente da paciente, então é esse local que deve ter alguma alteração na musculatura. E aí eu respondo para você, na prática, quando a gente encontra esses pontos sensíveis que vão referir dor para outra região, que são chamados de pontos gatilhos, às vezes nós conseguimos perceber uma alteração local, como um nódulo, realmente na musculatura. Outras vezes não. Estudos de imagem da musculatura mastigatória, como ultrassom, né, que é o exame mais indicado ali para você visualizar a musculatura, não é tomografia, não é radiografia, músculo. A gente não avalia músculo com esse tipo de imagem, mas ultrassom, que é o exame mais indicado. Tem um estudo bem atual que foi publicado, que foi para avaliar as características do músculo de pacientes com dor miofacial mastigatória comparando com indivíduos saudáveis. E eles usaram ultrassom para ver se tinha diferença entre a musculatura entre esses dois grupos. E adivinha o resultado? Não teve grandes diferenças na estrutura muscular, a presença de nódulos ou alterações, né, no grupo de pacientes comparado ao grupo controle. Então, essa paciente que procurou seu consultório com uma dor de dente causada ali por uma dor miofacial da musculatura, não necessariamente vai apresentar uma evidência ali que você vai visualizar no exame clínico ou no exame de imagem. É tanto que o diagnóstico da dor miofacial, ele é um diagnóstico clínico. Ele é baseado apenas na história do paciente e no exame clínico, na reprodução da queixa de dor, não em você encontrar alguma alteração patológica naquele local do músculo que está afetado, do músculo que está dolorido, daquele local, daquele sítio muscular que está referindo dor de dente. E não fui eu que criei esse critério, né? As grandes organizações e entidades que elaboram esses critérios diagnósticos, como o RDC, a Academia Americana de Dor Orofacial, elas que estipulam esses critérios diagnósticos. Vocês vão observar que a maioria dessas condições dolorosas, essas dores orofaciais complexas, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, baseado principalmente na característica da dor. Contudo, há algumas situações em que esse padrão de referência ali do músculo para o dente, ele não está muito claro. E aí o dentista, e até mesmo um especialista, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu não ter certeza de que aquele ponto da musculatura, de que aquele
ponto gatilho era de fato a origem da dor de dente. Quando há essa dúvida, nós podemos lançar mão de testes confirmatórios ou exames complementares. Nesse caso, é o bloqueio anestésico diagnóstico. Então, esse bloqueio anestésico diagnóstico, ele consiste em quê? Em anestesiar aquele ponto gatilho e você verificar se a dor de dente do paciente vai sumir. Como que você faz esse bloqueio? E eu trouxe aqui, eu quero mostrar para você uma imagem de como que esse bloqueio anestésico ele é feito. Então, a gente faz o que? A desinfecção da região onde tem o ponto gatilho, a gente localiza ali o ponto gatilho através da palpação, aprisiona o ponto gatilho, faz a filtração com anestésico. Quando a gente vai fazer infiltração em ponto gatilho, é recomendado o uso de anestésico sem vasoconstrictor. Depois que é feita essa injeção anestésica, então a gente vai esperar ali alguns minutos, né? Faz hemostasia, se houver algum tipo de sangramento, a gente vai esperar ali alguns minutos para ver se há o que? O desaparecimento da dor de dente. E aí você pode voltar e palpar novamente aquele ponto, pressionar aquele ponto e verificar se a dor de dente é reproduzida ou não. Então, se a anestesia, se o bloqueio anestésico do ponto gatilho elimina a dor de dente do paciente, esse é um teste confirmatório de que o paciente tem o quê? Uma dor de dente causada ali pela dor miofascial, ou seja, por uma disfunção temporomandibular. Então, esse teste te ajuda a confirmar o diagnóstico desse tipo de dor de dente não odontogênica. Há uma outra vantagem também em fazer o bloqueio anestésico. É você mostrar para o paciente, é você tornar visual de que a fonte da dor de dente dele está vindo de uma outra estrutura que não é o dente. Então fica mais fácil para o paciente entender. Então o bloqueio anestésico, ele acaba tendo também um papel educativo para o paciente. Tudo bem até aqui? Agora vamos para um outro caso clínico. Uma dor de dente que é causada por um tipo de dor neuropática, a dor neuropática trigeminal pós-traumática. Imagine então que um paciente chega no seu consultório se queixando de uma dor de dente em um local onde ele já foi submetido a tratamento endodôntico, ele já fez o retratamento, às vezes já fez até também cirurgia periapical e essa dor persiste, essa dor continua. Ao obter a história do paciente, ao examinar a região, solicitar tomografia computadorizada, você exclui qualquer problema com a endodontia que foi feita naquele dente. Então, de fato, esse paciente ele tem uma dor persistente pós-endodontia. Mas as características da dor te fazem suspeitar que o problema desse paciente pode ser uma dor neuropática. O que faz a gente suspeitar que esse paciente ele tem uma dor neuropática e não é um problema, e não, de fato, um problema endodôntico? As características da dor. Uma dor constante, uma dor que ela é acompanhada de sintomas de disfunção nervosa, como parestesia, dormência, anestesia, formigamento. Tudo isso deve fazer você suspeitar que você está diante de um quadro de dor neuropática. E o diagnóstico da dor neuropática trigeminal pós-traumático também ele é um diagnóstico clínico. Ele é baseado fortemente na história do paciente, nas características da dor, mas ele precisa de um teste complementar que deve ser feito para que o diagnóstico seja confirmado. Que teste é esse? É o teste quantitativo sensorial. O teste quantitativo sensorial é um teste utilizado para avaliar o funcionamento do sistema nervoso sensorial. O teste quantitativo sensorial é um teste que ele é utilizado para verificar como é que está a saúde do sistema nervoso sensorial daquele paciente. A dor neuropática trigeminal pós-traumática, obrigatoriamente, ela é acompanhada por disfunção do sistema sensorial. Então, o objetivo desse teste, do teste quantitativo sensorial, é verificar a presença dessas alterações sensoriais na região que sofreu a injúria. Os testes quantitativos sensoriais são testes que precisam de equipamentos que são caros, é necessário que haja pessoal treinado para fazer esse tipo de exame e por ser muito dispendioso, a gente só encontra esses testes quantitativos sensoriais em algumas regiões do Brasil, principalmente em centros de pesquisas e grandes universidades. Bom, como isso não é de fácil acesso, os pesquisadores desenvolveram os testes qualitativos sensoriais, que é uma forma da gente avaliar a presença dessas alterações sensoriais, mas usando instrumentos que a gente tem disponível ali no dia a dia clínico. Então eu quero mostrar para vocês como que esses testes são realizados. Quais são os instrumentos necessários? A gente vai precisar
de cotonete, vai precisar de uma espátula e vai precisar ali de uma sonda exploradora. Então, como que esses testes são realizados? Então, esses testes, eles avaliam a sensibilidade a 3 tipos de estímulo: ao toque, ao frio e à picada dolorosa. Os estímulos, eles são aplicados sempre na região da dor e você compara com uma área que está saudável, que não é afetada, tá certo? E a gente sempre vai iniciar a aplicação do estímulo pelo lado não doloroso e vai comparar com o lado doloroso. Eles são realizados tanto intraoralmente como também extraoralmente. Vai depender da área onde o paciente se queixa de dor. O teste qualitativo sensorial, ele é um teste que vai nos ajudar a verificar a presença de alterações sensoriais na área, e essas alterações sensoriais são indicativos de fato de uma dor neuropática. Então esse é um teste que também é utilizado para fazer a confirmação do diagnóstico de uma dor de dente não odontogênica, neste caso uma dor de dente de origem neuropática. E o último exemplo que eu quero trazer para você de um teste que nós podemos lançar mão para confirmar o diagnóstico de uma dor de dente causada pela cefaleia primária é o teste medicamentoso ou de drogas para confirmar o diagnóstico. Esse teste ele é muito utilizado quando o paciente tem uma dor de dente que é secundária a uma cefaleia primária, de forma mais específica a uma enxaqueca. Então, bom, vamos agora para o nosso último caso clínico. Imagina que você recebe no seu consultório uma paciente com uma queixa de dor de dente. Você faz a obtenção da história, exame clínico, radiográfico, elimina qualquer causa odontogênica. E as características daquela paciente te fazem suspeitar que ela pode ter uma migrânia orofacial. Essa migrânia, quando ela se manifesta apenas na região orofacial, ou seja, pode se apresentar como uma dor intraoral ou facial sem dor de cabeça, ela é chamada de migrânia orofacial. Quais que são as características da dor de dente que é secundária à migrânia orofacial? Então, vai ser uma dor de dente, ela pulsa, lateja, parece uma pupite, ela tende a durar ali de horas até 3 dias, é uma dor de dente que ela é agravada com esforço físico, então o paciente vai relatar para você que a dor de dente piora quando ele, por exemplo, sobe escadas, quando ele faz algum exercício que demanda mais esforço físico. É uma dor de dente que vem acompanhada de náusea, que não é típico, né, gente, de uma dor de dente convencional, vem acompanhado de náusea, enjoo, e também que pode piorar com a luz e com o barulho. Então essas são as características que devem fazer você suspeitar que esse paciente tem uma dor de dente falsa. Na verdade, é uma enxaqueca ali se manifestando como uma dor de dente. Diante de um quadro desse, como que a gente pode confirmar o diagnóstico de que de fato aquela dor de dente do paciente está sendo causada por uma enxaqueca? Aí entra o teste diagnóstico medicamentoso. É você administrar a droga que é usada para tratar a enxaqueca. Uma vez que esse medicamento alivia a dor de dente do paciente, bingo, você confirma o diagnóstico de que de fato esse paciente sofria de uma dor de cabeça. Quando nós falamos de enxaqueca, a medicação que comumente é usada para manejar esses casos de enxaqueca são os triptanos. E aí no mercado, as drogas mais conhecidas, mais comercializadas, eu vou falar que o nome comercial, Sumax e o Naramig, né, são bastante utilizadas. Então, ao suspeitar de um caso desse, descartando qualquer causa odontogênica, para a gente confirmar o diagnóstico de fato, esse paciente tinha uma enxaqueca se manifestando como dor de dente, é você dar um remedinho desse, dar um comprimido desse para o paciente tomar e aí observar se essa dor de dente ela vai ser eliminada ou não. Uma vez que ela é eliminada, esse é um teste que você utiliza, que você utilizou para confirmar o diagnóstico desse tipo de dor de dente não odontogênica. Então, para encerrar, eu quero mostrar para vocês resumo desses testes diagnósticos que nós podemos lançar mão para confirmar o diagnóstico das dores de dente não odontogênicas. O bloqueio anestésico, que ele pode ser utilizado para você diferenciar uma dor de dente odontogênica de uma dor não odontogênica. Se você está na dúvida, bloqueie o dente. A dor sumiu, então o problema é odontogênico. A dor não sumiu, então você está diante de um caso não odontogênico. O bloqueio anestésico também ele é utilizado para você confirmar que você está diante de uma dor não odontogênica do tipo dor miofascial, né? Então você vai bloquear ali o ponto gatilho da musculatura
musculatura e observar se a dor de dente é eliminada. Então, é um teste diagnóstico que te ajuda a confirmar ali que aquele paciente tem uma dor de dente referida a partir da musculatura mastigatória. Um outro teste diagnóstico é o teste qualitativo sensorial, que eu citei para você anteriormente, que é um teste que ele vai avaliar a presença de alterações sensoriais e é um teste necessário para a gente confirmar ali o diagnóstico de uma dor neuropática trigeminal pós-traumática. Os testes são os testes das drogas diagnósticas. Então, quando você suspeitar que o paciente tem uma dor de dente causada ali por uma enxaqueca, por uma migrânia, você pode confirmar ali o diagnóstico administrando o medicamento que é usado para tratar a migrânia, no caso dos triptanos. Um outro medicamento também que é usado é a indometacina, quando há suspeita que o paciente tenha a hemicrania paroxítica, é um outro tipo de cefaleia primária. E há também os exames de imagem, que são testes complementares que são úteis quando há suspeita de uma dor de dente que pode estar sendo gerada por um tumor ou por uma lesão intracraniana. Então, nesse caso, é necessário solicitar ou uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética da região cefálica de crânio para poder ali confirmar ou descartar a sua hipótese diagnóstica. Então, para a gente concluir essa aula, eu deixo aqui os pontos-chave para você levar para casa de mensagem dessa aula sobre qual teste, qual exame solicitar para confirmar o diagnóstico de uma dor de dente não odontogênica. Então, vamos revisar esses pontos? Primeiro, as dores de dente não odontogênicas, elas são dores complexas e nem sempre há evidência de patologia ali encontrada no exame clínico ou nos exames complementares. O diagnóstico das dores de dente portanto, o diagnóstico dessas condições é baseado principalmente na história clínica, nas características da condição dolorosa. Lembrando que o fato de não ter evidência ali clínica ou no exame complementar de algum tipo de lesão, de algum tipo de alteração, não significa que essa condição não exista ou que não haja patologia. Ela apenas não é visível clinicamente nem na imagem. Pode ser uma alteração a nível ali estrutural do sistema nervoso, na produção de neurotransmissores, na expressão de canais ali dos nervos que conduzem o impulso doloroso. Terceiro ponto, o tipo de teste ou exame complementar que você vai solicitar para confirmar o diagnóstico vai depender muito da sua hipótese diagnóstica inicial. Então, recapitulando, se você suspeita que o paciente tem uma dor de dente causada por uma dor miofacial, você pode fazer o bloqueio anestésico. Se você suspeita que é uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, você vai lançar mão do teste qualitativo sensorial. Se você suspeita que é uma dor de dente causada por enxaqueca, você pode fazer o teste de medicamento. Então, essa é a mensagem principal. O exame complementar, o teste que você vai realizar, o que você vai solicitar para confirmar o diagnóstico, depende muito da sua hipótese diagnóstica inicial. Isso é extremamente importante. Por quê? É muito comum eu ver dentistas solicitar exames complementares sem ter uma hipótese diagnóstica inicial. Então, solicita um exame de imagem, e às vezes são exames caros, tomografia, ressonância magnética, sem ter ali em mente aquilo que ele quer visualizar, aquilo que ele quer confirmar. Pede, eu não sei o que é que pode ser, eu vou pedir aqui para ver se tem alguma coisa. Essa não é a conduta, o nome já fala, é um teste complementar, ele deve ser complementar aquilo que é essencial. Então, o que é essencial para o dentista, para qualquer profissional de saúde? Ele estabelecer hipóteses diagnósticas, e essas hipóteses diagnósticas precisam ser confirmadas. O seu exame clínico e os exames complementares vão te conduzir por essa jornada que vai confirmar ou negar a sua hipótese diagnóstica inicial que foi estabelecida lá na obtenção da história. Então, cuidado, dentista. Não cometa esse erro de solicitar qualquer exame, de realizar qualquer teste sem ter uma hipótese diagnóstica inicial, sem vislumbrar, sem saber aquilo que você quer encontrar naquele teste que você vai fazer. Então, espero que essa aula tenha ajudado você, tenha esclarecido essa dúvida de qual teste você deve solicitar quando você estiver diante de um paciente com dor de dente não odontogênica. Se você gostou da aula, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você tem dúvidas sobre o tema, deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua dúvida pode ser o tema da próxima aula. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!